A gente volta a falar sobre a utilização de máscaras aqui em São Paulo, porque começou hoje a ser obrigatório o uso de máscaras no transporte público de São Paulo. Na linha conosco está o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos que participam conosco. Vamos tentar só regular aí o som do secretário, mas de todo modo, agora há pouquinho a gente fez uma espécie de tutorial, né? Explicando como se utiliza a máscara corretamente. Como é que se dará, nesse primeiro momento, o acompanhamento das pessoas que estão ou não utilizando as máscaras no transporte público? Bem, Sheila, hoje, dia 4 de maio, segunda-feira, o decreto-lei de obrigatoriedade do uso de máscaras para todos os trabalhadores que estão em funções essenciais que vão dentro do transporte, seja ônibus, sejam trens do metrô e da CPTM. Portanto, obtivemos nesta manhã uma aceitação muito grande. Mais de 99% de todos aqueles que entraram no metrô e CPTM estavam com a sua própria máscara. Foi uma manhã de muita aceitação, uma manhã de muita conscientização para que as pessoas que estejam dentro do transporte público, que sabem, que emitem gotículas quando falam, quando conversam, que protegem a sua saúde, a sua vida e a vida de outros que estejam ao seu lado. Para aquelas que descumprirem a obrigatoriedade, há algum tipo de penalização prevista? Como fica? Sheila, não há penalização, não há multa, mas também o decreto-lei prevê que não será permitida a entrada das pessoas que não estejam usando máscara. Hoje, a recomendação é saia de casa usando máscara, mas entrar no meio de transporte, no transporte público, ônibus e trens, aqui pelo governo do estado de São Paulo, metrô, CPTM e ônibus da EMTU, que são os metropolitanos, e a SP Trans, da Prefeitura Municipal de São Paulo, é obrigatório para entrar nos ônibus e nos trens estar utilizando a máscara. Secretário, na semana passada houve a distribuição de máscaras, né? E esse trabalho continua? A pessoa que chega ali na estação e não tiver máscara, consegue pegar uma dada pelo governo do estado? Bem, Barão, bom dia. Bom dia. O estado de São Paulo conseguiu um volume de máscaras doadas, quer dizer, uma solidariedade de algumas empresas que se prestaram com o cidadão. Portanto, não haverá máscara para todos os cidadãos que estejam desejando entrar nas plataformas do metrô, da CPTM, da MTU, que precisem da sua máscara. Portanto, nós estaremos sim disponibilizando para pessoas que não tenham condições, sobretudo nas regiões mais vulneráveis, para aquelas que estejam sem a sua máscara, lembrando que elas poderão receber, de acordo com esse número que estiver disponível, com as doações que recebemos, e alegar a elas. Na próxima vez, não entrarão sem máscara. Secretário, é claro que o uso de máscara não é um salvo-conduto para as pessoas saírem de casa e tocarem sua vida normalmente. Por outro lado, a gente está acompanhando desde o começo esse processo, quando houve a determinação do governador para que as pessoas ficassem em casa, aglomeração, trens do metrô, da CPTM, ônibus municipais, intermunicipais aqui em São Paulo. O que de fato está sendo feito para evitar a aglomeração, grande quantidade de gente dentro do transporte público, principalmente nos horários de pico? Bem, Barão, nós começamos o isolamento social de acordo com a lei decretada pelo governo do estado, governador João Dória, e também aqui na Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo prefeito Bruno Covas, chegando ao dia 26 de março, com o dia que mais foi respeitado pelos cidadãos este isolamento e o não sair de casa. Obtivemos um número de 80,2% de redução no sistema de transporte que é comandado pelo estado. Agora, no dia 21 de abril, chegamos ao pior número em termos de respeito ao isolamento social pelo cidadão, chegando a uma redução de 65,5% de pessoas no sistema de transporte do estado. Portanto, é sim um aumento do número de cidadãos que estejam utilizando o transporte público e que tem nos colocado a obrigação que nós, pela segurança, pela saúde do cidadão e, é claro, por preservar a vida de todos eles, aumentando o número de trens. Estamos operando em mais de 70% no sistema do metrô, com aproximadamente 25% de cidadãos como demanda. Estamos operando com mais de 80% dos trens da CPTM, com algo em torno de 27% de demanda, chegando ao caso da linha 11, por exemplo, a operar com 100% dos trens em horário de pico, para que não haja aglomeração, para que não coloquemos em risco a saúde e, portanto, a vida das pessoas. Secretário, a gente está vendo algumas decisões agora tomadas pela Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria Municipal, de bloqueios em vias importantes, corredores
trabalhadores importantes. Agora há pouco o secretário municipal disse para a gente, Caran, que algumas pessoas que têm mesmo que trabalhar vão passar ali pela faixa de ônibus, vão ter que se cadastrar. O governo do estado, especificamente no transporte metropolitano, visa ter mais ampliação de algum bloqueio, dificultar o trajeto, alguma coisa nesse sentido, para tentar diminuir a quantidade de pessoas circulando? Bem, Barão, nesse momento, nós só apelamos para a consciência dos cidadãos. Aqueles que não precisarem sair de casa, fiquem em casa. Aqueles que estão em funções essenciais, os profissionais da saúde pública, da saúde privada, os profissionais da segurança pública, os prestadores de serviço e trabalhadores que estão em funções essenciais e permitidas pela lei, esses precisam sair e trabalhar. Portanto, estes estarão utilizando o transporte público, as vias urbanas, e este trabalho da Prefeitura, como o secretário Caran tem dito e esteve aí com você há pouco, é importante para quê? Para que ele possa desencorajar as pessoas que não precisam sair a ficar em casa. Portanto, o governo do estado não tem absolutamente nada em mente em termos de restringir o acesso e a utilização. Lembrando que nós já restringimos o uso do passe livre estudantil, para que nós não tenhamos também esse estímulo para que os estudantes possam utilizar o sistema público de transporte. E nós também temos colocado o apelo para a consciência das pessoas que são grupo de risco, os idosos que têm essa gratuidade, para que eles não utilizem, porque eles são grupo de risco e, é claro, tem um adicional em termos de risco para sair de casa, sobretudo no sistema de transporte público. Secretário, até há pouco a gente falava aqui sobre dados importantes na utilização da máscara e um deles é manter a higienização das mãos. De nada adianta, ou de pouco adianta, se você tiver contato com as mãos sujas na sua própria máscara, né? Então é preciso manter a higienização das mãos. Como é que está a higienização, primeiro, desses trens do metrô, trens da CPTM e, segundo, dispenser com álcool gel nas estações ou mesmo um reforço dos sabonetes em banheiros das estações. Como é que está isso, hein, secretário? Bem, Sheila, você tocou num ponto essencial. É fundamental que as pessoas façam a higienização das suas mãos. Nós temos feito um relatório várias vezes ao dia da reposição de sabonetes nos banheiros do metrô CPTM, nos terminais de ônibus que são gerenciados pela MTU, a reposição de papeleira, de materiais que são de higiene pessoal. A limpeza desses banheiros também, várias vezes ao dia, inclusive com um relatório que todos nós temos acompanhado. E temos também feito um apelo à conscientização das pessoas que lavem as mãos, que utilizem o álcool em gel para que eles possam estar seguros ao tocarem em qualquer objeto e, é claro, para que eles possam evitar ali a disseminação do coronavírus. Agora, a limpeza dos trens, ela tem ocorrido diversas vezes ao dia. A higienização das superfícies onde as pessoas tocam, os ônibus da mesma forma, para que a gente possa matar ali as bactérias, matar os vírus que estejam nessas superfícies que são tocadas pelos próximos passageiros que estarão embarcando. Mas o uso da máscara, porque nós emitimos gotículas ao conversar, ao falar, dentro dos trens, dentro dos ônibus, já vai nos ajudar bastante. Porque as pessoas, ao estarem com a máscara, é claro, elas evitarão que essas gotículas e aqueles que estiverem infectados pelo coronavírus não as emitirão nas superfícies dos trens e ônibus. Portanto, nos ajuda a combater a disseminação do vírus e, adicionado à higienização constante, a limpeza dos ônibus e trens, com certeza nós contribuiremos para a segurança e para a saúde dos cidadãos que utilizam o transporte público. Secretário Estadual dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, obrigada pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, Sheila, obrigado, Barão, obrigado a todos os ouvintes que estão conosco e vamos aqui reiterar. Aqueles que não precisam, não saiam de casa. Os que estão em trabalhos, em funções essenciais, saiam de casa usando a máscara. É obrigatório a partir de agora, hoje, 4 de maio, segunda-feira, o uso de máscara no transporte público, metrô, CPTM e todos os ônibus da MTU. Lembrando que não é só São Paulo. Todos os ônibus metropolitanos gerenciados pela MTU, nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo, é obrigatório o acesso do passageiro com máscara.